Vamos dar seguimento ao 7º painel desta tarde, segundo dia do 3º Congresso de Direito Marítimo e Portuário, ABDM, 60 anos. O papel do ESG e compliance na indústria de óleo e gás. Esse é o tema deste painel. E para compor aqui e completar o corpo de participantes, gostaria de chamar aqui para presidir esta plenária o senhor Lucas Leite Marques, advogado e associado da BDM. Para moderar este painel, a senhora Maria Cristina Gontijo, advogada. Como debatedores, nós teremos aqui Vossa Excelência, o doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo e coordenador pedagógico do curso de Direito da Universidade de Santa Cecília. Diretora jurídica da Subsea 7, senhora Bianca Soares. Doutora Bianca, por favor. E também Lídia HSE na Seabed Geosolutions, a senhora Cristiane Monteiro. Muito bem, o painel está aberto e para lembrar apenas que os senhores e senhoras podem utilizar para fazer perguntas o aplicativo Slido com o código ABDM Painel 7 e, ao final, a pergunta mais escolhida será direcionada aos nossos debatedores. Por favor, senhor Lucas Leite Marques, por favor, fique à vontade. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Tenho a honra e o privilégio aqui de abrir esse 7º painel, nosso primeiro dessa tarde final desse belíssimo congresso. E trataremos aqui de ESG. Trago como palavras iniciais o fato de que governança ambiental, social e corporativa não pode ser um tema abstrato, não pode ser um conceito em aberto. Os conceitos de ESG são uma realidade a influenciar as operações, as empresas, as formas de negócio e os investimentos atuais. Eu dediquei aqui, separei algumas palavras do excelentíssimo diretor-geral da ANTAC, Dr. Eduardo Neri, que, ao tratar do tema, delineou que adotar o ESG não é só questão de ideologia, mas questão de sobrevivência para as empresas. E ainda disse que o mundo corporativo e os fundos de investimento já não querem associar seus recursos a empresas que não tenham compromisso com regras de inclusão, causas ambientais e de compliance. De fato, o setor de óleo e gás, que teremos aqui hoje expondo na mesa, está intrinsecamente ligado a esse contexto. Trouxe um dos exemplos, dentre outros, que as expositoras hoje irão apresentar, a Resolução 817/2020 da ANP sobre descomissionamento, traz no seu artigo 5º o seguinte: o contratado deverá executar as atividades de forma segura e com o fim de mitigar riscos à vida, meio ambiente e aos demais usuários, tratando ainda no seu parágrafo único que o contratado deverá dispor de um sistema de gestão de responsabilidade social e sustentabilidade aderente às melhores práticas da indústria, observando não só o contrato, mas também os 17 ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade da ONU. Óleo e gás é um ramo onde ESG não pode jamais ser abstrato e nem periférico. Deve estar na mentalidade interna e externa de todos os operadores antes, durante
e depois das operações. Então, justamente para tratar deste tema e debater aqui o papel do ESG e Compliance na indústria do óleo e gás, teremos a honra de contar neste painel com a presença do Dr. Fernando Reverendo Vidal Acauí, da doutora Bianca Soares e da doutora Cristiane Monteiro, e da brilhante também moderação e coordenação dos trabalhos da doutora Maria Cristina Gontijo, todas já apresentadas aqui no início do painel. Então, doutora Maria Cristina, passo a palavra e fico feliz em inaugurar aqui o painel. Peço licença para tirar a máscara e com todos os cuidados. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer mediar esse painel de uma temática que atuo no meu dia a dia de trabalho, uma temática tão importante para esse momento em que vem acontecendo a COP na Escócia. Na COP, muitos assuntos vêm sendo debatidos em relação ao ESG, a descarbonização do transporte marítimo, a descarbonização a ser promovida pelas empresas de combustível fóssil, e a transição energética, a necessidade de novas matrizes energéticas, essa mudança do fóssil para o renovável, enfim, quantas discussões acontecendo. É um prazer muito grande fazer parte da mediação desse painel. Gostaria muito de cumprimentar o Dr. Lucas Leite pela brilhante presidência, que também vai conduzir aqui comigo, doutora Bianca, doutora Cristiane e também doutor Acauí, meu coordenador no curso de Direito da Unisanta, também sou professora do curso de Direito. E, pois bem, falar do famoso ESG. Muitos já leram que ESG, e dizem que ESG é Environmental, Social and Governance. Em português, governança social e ambiental. Eu digo mais do que governança, são boas práticas de governança social e ambiental. Ou seja, o ESG, traduzindo para o português, seriam as boas práticas, não só a governança em si. E por que esse termo foi cunhado? Por que esse é o termo da moda? Por que hoje é moda falar em ESG? Esse termo ele não é de agora. Ele surge em 2004, a partir do relatório, ainda na época do Kofi Annan, um relatório da ONU e do Banco Mundial, chamado Who Cares Wins, isso em 2004. Então, esse termo ele não é novo, mas ele surge naquela ocasião e, depois de um bom tempo de discussões e até mesmo o Acordo de Paris, em 2015, o que houve foi a necessidade de uma maior cobrança por parte das empresas, por parte dos Estados em relação às empresas, e também observando situações de danos ambientais em que instituições financeiras estavam sendo corresponsabilizadas junto com as empresas que não estavam observando as boas práticas ambientais e sociais. Há um exemplo no Brasil, um caso recente, em que uma instituição financeira está sendo condenada conjuntamente com uma empresa que perpetrou muitos danos ambientais e sociais. A partir daí, no ano passado, surge, em 2020, o famoso relatório da BlackRock, do Larry Fink, que traz, praticamente, traz um novo momento para a história do mercado financeiro, quando informa que seus clientes terão que se adaptar às normas ESG, às boas práticas de governança ambiental e social. Então, a partir daí, na realidade, os acionistas de empresas já se preocupavam, em alguns ramos, algumas atividades, a cobrar das empresas as boas práticas. Mas, a partir daí, a situação ficou muito mais delicada, porque os grandes fundos de investimento passaram, de fato, a cobrar dos seus clientes as boas práticas, sob pena de não terem financiamento para investir na própria empresa. A partir daí, a partir desse introito, eu gostaria de passar a palavra, já falando da indústria do petróleo e gás, passar a palavra para o doutor Acauí, que vai fazer a sua exposição, e depois vamos passando aqui para os nossos próximos expositores. Obrigada.
boa tarde a todos. É uma imensa satisfação poder participar deste terceiro Congresso de Direito Marítimo da BDM, em conjunto com a nossa querida Santa Cecília, a Universidade, o Sistema de Comunicação, do qual eu honrosamente faço parte há cerca de 2 décadas, já há muitos anos como coordenador da Faculdade de Direito da Unisanta. Eu queria cumprimentá-los e o farei, então, na pessoa do nosso presidente, Dr. Lucas, que gentilmente já nos apresentou. Eu tenho uma rápida apresentação aqui, são apenas 5 slides, muito mais ilustrativos, fotografias, para a gente poder discutir um pouquinho esse tema. E dizem, né, alguns que é ruim dar palestra depois do almoço, doutor Samar, mas o dizem porque o pessoal está um pouco já estufado aí do almoço, mas eu acho bom, porque assim também as coisas erradas que a gente fala são, né, passam batido um pouquinho. E quando a gente tem, então, uma moderadora que já fez uma introdução perfeita como essa, já me poupou a necessidade de ter que fazer essa introdução mesmo acerca do ESG, que é o tema que eu vou me centrar hoje, né, Environmental, Social and Governance, né, que pode ser realmente aí o tema do momento, né, aquilo que está sendo discutido, mas a gente precisa ter um olhar um pouquinho crítico, né, com relação a isso, e o faremos. Crítico no bom sentido, né, no sentido de que, infelizmente, essas boas práticas, estas chamadas práticas ESG, nem sempre são verdadeiras, nem sempre estão arraigadas nas empresas. E tudo que a gente falar aqui, obviamente, não se aplica apenas à indústria do petróleo e gás, muito embora a temática do painel seja esta, nós podemos, num congresso de direito marítimo e portuário, estender a toda a operação portuária as questões ESG, por que não dizer a todas as atividades econômicas, porque, como muito bem trazido, né, pela Gontijo, isto surge a partir de um relatório, né, do Secretariado-Geral, um relatório que foi, de certa maneira, encomendado pelo próprio secretário-geral da ONU e com participação de 23 instituições financeiras de 9 países, dentre eles o Brasil, e que, somados o seu capital, né, dava algo em torno, isso na época, de 6 trilhões. É uma representatividade de 6 trilhões de dólares. E o relatório, que contou com a colaboração, portanto, da iniciativa privada, chega, né, à conclusão, no sentido de que aquelas empresas que efetivamente aplicavam estas boas práticas, ou seja, aquelas que se importavam, como o próprio nome do relatório diz, né, who cares wins, quem se importa ganha, né? Então, este relatório mostrou que aquilo era verdadeiro, que aquilo atraía não apenas bons investidores, grandes investidores, mas que, ao mesmo tempo, não pretendiam colocar o seu capital em empresas que não tivessem boas práticas, não apenas ambientais, sociais e de governança, mas também aquilo trazia um reflexo positivo muito forte com relação ao consumidor final. Muitos destes ramos de atividade, né, dependem, né, de um destinatário final para o sucesso de suas operações, notadamente no sistema financeiro, que era, naquele momento, o foco da investigação, do trabalho que estava sendo desenvolvido, e isto, então, passa a permear todas as atividades econômicas, se alastra, né, por todos os ramos de atividade, e hoje deságua, tantos anos depois, quase que numa obrigatoriedade de adoção. Mas, se puder passar, por favor, o próximo slide, esse é apenas um... desculpe, aqui muda.
Esse é apenas um exemplo dos tantos que nós podemos encontrar, né, de temas associados a cada um destes pontos ESG, né? O que tem dentro do environmental, o que tem dentro do social, o que tem dentro do governance. Alguns pontos são extremamente relevantes, como, por exemplo, mudanças climáticas. Nós estamos, neste momento, né, com uma reunião a nível global, a nível mundial, o mundo discutindo em Glasgow, né, as mudanças climáticas, os impactos que as mudanças climáticas têm na sociedade e nas atividades econômicas também, porque é indissociável, né, aquilo que vai atingir a sociedade como um todo, certamente atingirá também as atividades econômicas. Bangladesh já tem um percentual alto do seu território submerso, debaixo d'água. Lá não é uma catástrofe anunciada, é uma catástrofe atual. É algo que está acontecendo neste momento. E, assim como lá, outros países serão atingidos se nós realmente não nos preocuparmos de forma séria, engajada, com esta questão. Então, as atividades econômicas em geral, e por que não dizer as portuárias, né, serão impactadas, serão talvez as primeiras a serem impactadas na medida em que estão justamente onde, né, os impactos das mudanças climáticas mais atingirão, que é nas costas dos países, né? O aumento do nível do mar, mudanças, né, de fenômenos naturais. Quem diria que o Brasil seria atingido por tantos ciclones tropicais, etc., algumas décadas atrás? Isso já passou a ser algo comum, né, no nosso litoral, enfim, no nosso país. As coisas estão mudando, né? Questões relativas, por exemplo, à diversidade e inclusão, só para pegar um de cada um aqui, rapidamente, né? Quer dizer, então, você tem essa questão da política de gênero, que é necessário o equilíbrio em dados setores, por que não dizer o do petróleo e gás, né? A inclusão, né, a diversidade ainda é, em certas empresas, nós vamos verificar aí um tabu. Para outras, não, que já estão mais adiantadas, talvez sediadas em países onde o ESG já vem sendo implementado há muito mais tempo, e a cobrança por parte do próprio investidor, do próprio acionista e internamente pela empresa é muito maior, e as coisas já andam. O olhar diverso dentro de uma empresa é algo muito salutar. Vejam, hoje, olhando para esta plateia aqui, eu consigo enxergar mais mulheres do que homens na área do direito marítimo e portuário. Quem diria isto há 2, 3 décadas atrás? Onde estavam as mulheres há 2, 3 décadas atrás neste ramo de atividade? Um ramo que era predominantemente masculino, não é, doutor Samar? O senhor que está há décadas no ramo, não é? Doutor Samar, que a gente sempre usa como um grato exemplo, né, de pessoa íntegra e que é conhecedor aprofundado dessa temática. Por isso o nosso respeito. Então, desculpe as brincadeiras, doutor Samar, mas o senhor sabe que é pelo carinho que todos nós nutrimos pelo senhor e pela sua banca de advocacia, com muito respeito. Mas é isso, é um ramo de atividade que está mudando, que mudou a sua cara. E nós precisamos desta diversidade, deste equilíbrio, deste olhar diferenciado, para que, né, as coisas também possam caminhar adequadamente e com olhares diferentes, um cobrando o outro naquilo que se mostra necessário. Por exemplo, anti-corruption e Burberry. Ou seja,
anticorrupção e antissuborno, né? Ética nas empresas, a ética na governança empresarial. Quantas empresas nós vimos desmoronar nos últimos tempos em nosso país por envolvimento com atividades ilícitas? Não foram as empresas que causaram, são entes morais, né, entes fictícios, não foram elas que causaram isto, mas sim os seus gestores, aqueles que estavam à frente destas empresas naquele momento histórico. Mas o revés se deu com a empresa. Seus investidores sofreram as consequências daqueles gestores que não se pautaram pela ética devida. E, ainda que algumas tenham sobrevivido, ou a maioria, provavelmente o seu lugar no mercado é outro completamente diferente daquele que tinham até então. Empresas centenárias ou de décadas, empresas que foram construídas, né, com muito suor, por visionários, por empresários, né, diferenciados, e que foram, muitas delas, destruídas, né, pelo gestor de momento ou pelos herdeiros daquele conglomerado, né. E isto traz um impacto. Até aqui fica um certo desabafo. Eu ouvi da boca de um deputado federal, recentemente, numa entrevista, poucas semanas atrás, dizendo que a culpa era do Ministério Público, que o Ministério Público destruiu estas empresas. Eu achei aquilo estranho, fiquei refletindo sobre isto. Mas foi o Ministério Público que destruiu essas empresas, não foram os gestores mancomunados com alguns políticos que se uniram para prática de atos ilícitos e destruíram a empresa. Não preservaram, né, aquelas empresas. E, portanto, precisava de um controle mais rigoroso do Ministério Público para que ele não voltasse a praticar atos como este, quando, na verdade, o que faltou a estas empresas foi compliance, foi uma gestão interna mais ética que pudesse ter evitado este conluio, esta promiscuidade com aqueles que não se pautavam pelas condutas mais éticas na administração pública. Isso tudo, claro, traz, como já dissemos, reflexos na economia. Reflexos negativos que, obviamente, não é o Ministério Público, os seus membros, e nem os senhores tenho certeza que querem esses reflexos. Por isto que o rigor na conduta de práticas ESG é algo que precisa ser levado a sério. Por favor, pode mudar. Já pula aqui para a parte final, né, desse... Não, por favor, o slide anterior. Ali. Mas fica este alerta. Um alerta que está muito mais voltado ali, o termo que eu já vou falar, para a questão ambiental, mas que nós poderíamos, de alguma maneira, né, levar também para os demais temas do ESG, que diz respeito ao chamado greenwashing, ou seja, é aquele mascaramento, é aquela lavagem verde, né, para ficar na tradução fiel do termo, no sentido de dar uma pincelada, de querer mostrar, principalmente por meio de um marketing excessivo, as práticas que a empresa tem, volto a dizer, com relação a este termo especificamente, as questões ambientais, mas poderiam ser as sociais ou de governança, mas quando, na verdade, não houve uma incorporação
destes valores na empresa. É como aqui a gente costuma dizer no Brasil, né? É para inglês ver. É só para inglês ver. É só para fazer um mise-en-scène, não é verdade? É só para mostrar para o mundo exterior. Mas da porta de casa para dentro, aqueles valores não estão devidamente incorporados. Isto não é bom. E isto tem sido alvo de críticas severas por parte de investidores atentos, que não são bobinhos, que não são ingênuos, a ponto de comprar um marketing muito bem produzido. Né? Nenhum grande investidor se conforma só com, né, uma publicidade aqui, um site bem montado ali, uma foto onde todo mundo sorri e está contente, mas ele quer práticas efetivas, ele quer concretude nas ações da empresa, seriedade na adoção destas medidas tão relevantes para a sociedade do século XXI. Assim como também o destinatário final dos produtos, né, destas empresas querem práticas reais, não querem apenas uma maquiagem, querem que efetivamente estes valores sejam incorporados, porque a sociedade se preocupa com eles. É só nós vermos, né, tirante os exageros que sempre acontecerão numa sociedade, né, hoje os valores da diversidade, da inclusão, do respeito ao meio ambiente, das práticas de governança com ética empresarial, são preocupações corriqueiras na vida de um consumidor. Quem diria isto anos atrás? Quem traria estes assuntos à tona de sorte a influenciar no consumo de um produto ou de um serviço? Jamais. Ninguém se preocupava com esse tipo de coisa. As novas gerações, notadamente, já forjadas, já moldadas num outro patamar ético, exigem, se comprometem, se engajam, e isto estará cada vez mais latente no mundo das relações do consumo. E, claro, aquele relatório, Who Cares Wins, dentre suas conclusões, aponta a sustentabilidade destas empresas que adotam práticas ESG. E quando fala em sustentabilidade, não tem nada a ver com meio ambiente, tem a ver com perpetuação de uma determinada empresa, tem a ver com a sobrevivência desta empresa e o seu, né, e o galgar cada vez um lugar maior no mercado, ou mais destacado no seu ramo de atividade, né, ao longo dos anos. Ou seja, nós não podemos, parece que é um recado das próprias instituições financeiras, vejam, no sentido de dizer, você não pode ter pressa, você tem que, para restituir tudo aqui, todo o seu investimento. O investidor, claro, há aquele investidor voraz, que ele coloca o dinheiro hoje, ele quer o lucro amanhã. Só que a sobrevivência da empresa, enquanto ente, é muito mais longa. Ela não foi construída, ninguém constrói grandes empresas para sobreviver em 5 anos. Parece aquela coisa, né, do cara que monta um bar, fica famoso, vende, vai lá, monta outro bar, fica famoso, vende. Esse sim, lucro rápido, retorno do investimento,
Mas as empresas, em geral, não são montadas com essa finalidade. Grandes empresas, 105 anos, não é isso, Leonardo? 115 de ADM. Olha que maravilha, que beleza. Isto é perpetuidade. Como que uma empresa pode pensar no amanhã apenas, e não nas próximas décadas, ou uma centena de anos? Não é porque este gestor está aqui hoje que ele não tem obrigação de pensar no futuro da empresa e da sociedade. Um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito intergeracional. É um direito não destas gerações que existem hoje, mas nas futuras gerações que ainda nem foram concebidas. Nós não temos o direito de sermos egoístas a ponto de não pensarmos no futuro do planeta, no futuro das empresas, porque estas empresas de hoje serão as empregadoras das pessoas do futuro. Por isso nós precisamos zelar pela sobrevivência destas empresas. Serão as que empregarão os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e assim por diante. Nós não estaremos aqui, provavelmente, para ver todas estas gerações progredirem. Mas nós temos um dever ético de garantir a estas pessoas uma sobrevivência digna, a sobrevivência da própria raça humana, seja pela questão ambiental, seja pelo zelo às instituições públicas e privadas, seja ao respeito aos direitos humanos e todos os valores que nós conseguimos construir ao longo de duras penas, durante séculos, para chegarmos no ponto em que chegamos. Só agora umas fotos aqui, indústria do petróleo e gás. Vamos lá, pode passar, por favor. Claro, se a gente ficar especificamente na questão do petróleo e gás, já foi dito aqui, e isto pode ser também transportado para outras atividades portuárias, são atividades, muitas delas, de risco. Um risco mitigado, um risco que hoje conta com o apoio da tecnologia para mitigação, né, destes riscos, claro, mas atividades que envolvem risco, atividades que, portanto, precisam de um olhar sempre atento por parte de todos os envolvidos na cadeia produtiva ou na cadeia de serviços, para que nós possamos, né, sempre desenvolver a economia do país, mas com segurança para a nossa população. E mais do que isto, porque, e aí eu já encerro, doutor Lucas, na visão de muitos, estar apenas de acordo com o regramento jurídico basta. Isto não é prática ESG, isso é obrigação, isso não é proatividade. Vejam que interessante, o artigo 170 da Constituição Federal, quando lista os princípios atinentes às atividades econômicas, né, desde do texto original, depois alterado por emenda, mas sem mudar a sua essência, falava lá, dentre os tantos princípios, no inciso 6º, olhem o termo utilizado pelo Constituinte, defesa do meio ambiente. Defender o meio ambiente é muito mais do que simplesmente se manter inerte. Olha, eu não poluo. Eu estou defendendo? Não. Eu só não estou agindo contra. Eu só não estou agredindo, para usar o verbo que o Dr. Lucas muito bem lembrou aqui. Todavia, não faço nada além. Fico por aqui. Por exemplo, se a minha atividade envolve um estudo de impacto ambiental, eu pago lá uma compensação ambiental, olha, está tudo certo. Não é isso que é prática ESG. É ir além. É dar um passo além, no sentido de realmente se envolver
com a coletividade em que você, empresa, está inserida. Esta simbiose, né, ontem nós conversávamos aqui informalmente, né, essa relação cidade-porto, como ela é simbiótica, não é verdade? E deve ser, porque tanto a sociedade precisa respeitar e admirar a atividade portuária como algo absolutamente relevante para a economia do país, de qualquer país, não é do Brasil, não, qualquer país. Né? E Santos, então, né, nem se diga. Como também o porto precisa olhar para fora da zona portuária e enxergar uma cidade, enxergar a sua relação com ela e se envolver com as questões desta coletividade, desta sociedade. Quando esse casamento acontece, só coisas felizes podem acontecer. Porque é um casamento em que ambas as partes têm muito a entregar para a outra. Né? O porto se fortalece e a cidade se fortalece. E juntas crescem. E aí, a atividade portuária passa a contar com o maior dos defensores, que é o povo. Porque quando alguém quiser tocar de forma negativa na atividade portuária, a população será a primeira a defendê-la. Porque conhece a sua necessidade, conhece a importância desta atividade para a cidade, para o povo da região. Eu costumo sempre falar, quando vou falar de unidades de conservação, por exemplo, parques estaduais. Por que ninguém liga? Se invadirem o Parque Estadual da Serra do Mar, montarem um monte de barraco, o outro lá tem uma fazenda lá dentro, desmata, planta banana. Por que ninguém liga? Porque ninguém conhece. Nós temos um sistema de unidades de conservação no Brasil que afasta a população. Diferente de outros países, onde a população é trazida para dentro. Yellowstone, né? Grandes parques lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o precursor dos parques nacionais, não é verdade? Todo mundo quer ir. O cara sai do Brasil, vai para lá. E aqui ele não conhece o que está do lado da casa dele. Porque é tudo fechado. Ninguém o convida para ir lá. E aquilo que você não conhece, você não defende. Você não sai na defesa de quem você não conhece. Ou daquilo que você não conhece. Mas se você conhecer, certamente defenderá. E, portanto, isto faz parte destas práticas ESG. A integração da atividade com a sociedade. Repito, este casamento não tem como dar errado. Aproveito que minha esposa está aqui, já faço uma média e digo que é como o nosso casamento. Não tem como dar errado. Porque as partes se entendem, se conhecem e se respeitam. Não é verdade? Eu acho que eu tinha uma última aqui, só para ver se eu lembro. Tem um último slide? Ou não, ou esse é o último? Não tem? Bom, acho que é o último. Se não era o último, ficou sendo. Agradeço, desculpe me alongar. Ex-promotor de júri, né, doutor Fred? Dá o microfone e fica 3 horas aqui falando, só quando o juiz corta a palavra é que para. Mas eu agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. Bom, agradecendo aqui a excelente explanação do nosso querido coordenador do curso de Direito e promotor de Justiça, doutor Fernando Acauí, que fez uma excelente contextualização do que é o ESG. Vamos contextualizar agora o petróleo e o gás, a indústria do oil and gas. Quais são as perspectivas para essa indústria que
como já foi muito colocado, já foi colocado aqui por ele, eu também no nosso introito, a indústria do petróleo ela vem sofrendo pressões mundiais, empresas como ExxonMobil, Shell, vêm sendo demandadas pelos seus acionistas, vêm sendo demandadas pelo mercado financeiro. Os fundos para a descarbonização e para a transição energética passaram aí de 30 bi para 200 bi, de 2016 para 2020, de 30 bi para 200 bilhões de dólares por ano, pelos grandes fundos visando essa transição de matriz energética e eliminação de combustíveis fósseis. Enfim, esse é um contexto mundial. Mas, em nível Brasil, como que o Brasil está trabalhando com essa questão? Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo, lança uma agenda regulatória ESG. Banco Central do Brasil também lança uma agenda regulatória ESG. BNDES lança projetos também visando essa mudança de paradigma. E como a indústria do petróleo e gás está se adaptando a essa nova realidade, doutora Bianca. E é por isso que eu já vou puxar aqui a sua apresentação, para que possa passar um pouco da sua realidade lá na Subsea. Obrigada, Maria. Eu vou me dirigir ali para poder falar. Um minutinho. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada, né, por estarem aqui depois, como o próprio doutor Fernando falou, né, nessa pós-almoço, né, a gente sabe que é um momento mais complicado, mas eu queria dizer que eu estou muito feliz, né, e muito honrada de ter sido convidada pela BDM para estar aqui falando um pouquinho sobre a história da Subsea 7. Agradecer esse convite, especialmente na pessoa do doutor Luiz Felipe Galante. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui representando a Subsea e poder estar diante de colegas tão ilustres, né, que trazendo esse tema tão apaixonante que eu tenho vivido diariamente no exercício da minha profissão, desde o começo, quando eu trabalhei em escritório, né, na indústria do óleo e gás, depois de vindo para a empresa para levantar essa bandeira do ESG e também do compliance na Subsea 7. Então, novamente, meu muito obrigada. Vou começar a apresentação, é só apertar aqui, né, gente? Opa. Bom, aqui um pouquinho da nossa agenda, para a gente entender qual é o objetivo, né, desse pequeno bate-papo que a gente vai ter aqui. Eu vou trazer um pouquinho, complementando o que os meus ilustres colegas já trouxeram do conceito de ESG e compliance. Vou falar um pouquinho do arcabouço jurídico, complementando o que já foi trazido aqui, as tendências do mercado nacional, também do mercado internacional, e o que nós, na Subsea 7, estamos fazendo para promover essa nova temática do ESG. Tratando um pouquinho do conceito de ESG, né, como foi muito bem colocado já pelo Dr. Lucas, doutora Maria Cris, doutor Fernando, o ESG é esse complexo de fatores não financeiros que influenciam diretamente a tomada de decisão de acionistas e investidores com uma oportunidade de crescimento daquela empresa, daquela organização, né? A gente sabe muito bem que você avaliar uma empresa, você adquirir uma empresa ou investir nela, né, emprestando capital, inclusive, você tem que olhar o balanço patrimonial da empresa, né? Faz parte. Você vê como está a saúde financeira da empresa. Isso é fundamental, desde sempre foi. Mas, hoje em dia, o mercado, né, e a forma que o arcabouço jurídico e a forma que a sociedade vem reagindo a essa função social da empresa, vem impondo muitas vezes, né, e vem impondo sempre, na verdade, a partir de um determinado momento, essa necessidade de você olhar para fatores não ligados ao balanço financeiro, ligados a essas questões não financeiras, ou seja, ambientais, sociais e de governança. Então, hoje em dia, não basta a empresa ser rica, né, ter um balanço saudável, não estar em recuperação judicial ou não estar em estado de falência. Além disso, é muito importante que a empresa esteja conectada com esses valores de ESG e compliance. É isso que a gente vai tentar mostrar aqui. Bom, eu trouxe um velho moment, que é um
tipo de prática que a gente costuma fazer lá na Subsea 7, falando um pouquinho, contextualizando, né, um assunto que a gente vai tratar, para mostrar como ele vem sido vivido na prática na nossa indústria. Eu acredito que muitos de vocês tenham se deparado com a notícia, né, dos protestos na 17ª rodada de licitação da ANP, que aconteceu recentemente, no mês passado, onde, infelizmente, ou felizmente, né, vamos dizer assim também, muitos campos, né, não foram, muitas ofertas não foram oferecidas pelas operadoras, né, e parte, né, um grande fator que influenciou esse no bid das operadoras foi o fato de muitos dos campos estarem em regiões hoje como reservas ecológicas, né, em zonas verdes, principalmente ali na área de Fernando de Noronha. A gente sabe que a nossa principal cliente, né, eu estou falando aqui em nome da Subsea 7, a Petrobras, por exemplo, anunciou isso publicamente, de que ela mesma, inscrita, né, no bid, né, dessa 7ª rodada, ela não fez nenhuma proposta. E vários foram os protestos, as manifestações feitas por pessoas, enfim, por organizações, sindicatos e muitos voluntários preocupados com essa bandeira socioambiental para impedir ou restringir a arrematada desses blocos de petróleo, né? Então, você já vê aqui uma preocupação das empresas, né, em como repercutir o ESG na tomada de decisão delas na aquisição de poços. Um outro tema muito importante, que já foi, inclusive, abordado aqui pelo Dr. Fernando, um outro velho moment que eu acho que é relevante trazer aqui, é a Operação Lava Jato, né? A gente viu recentemente escândalos, né, desde 2013, que eu acho que teve a maior explosão aí, né, 2013, dessa operação que envolveu, né, iniciou, né, no óleo e gás, e essa operação, ela nada mais trouxe do que uma mudança de paradigma na nossa indústria, né? E, juntamente com ela, a gente viu a necessidade de reforçar o compliance empresarial como uma das pernas dessa temática do ESG, e, junto com elas, em paralelo, aconteceram outras mudanças também, inclusive no arcabouço jurídico, né? O lançamento da lei anticorrupção, né? Em paralelo com o FCPA e o Anti-Bribery Act dos Estados Unidos e Inglaterra. E aí, falando de arcabouço jurídico, né, eu sei que a doutora Maria Cris, doutor Fernando, com muita propriedade, trouxeram aqui vários marcos regulatórios, né, como o ESG começou a ser falado no mercado mundial. A gente sabe do relatório de 2004, né, patrocinado pela ONU, e a conclusão sobre a preocupação com a sustentabilidade, mas eu acho que é legal também dividir uma outra perspectiva, que eu tentei trazer aqui também, indo um pouquinho mais lá para trás, né, chegando na nossa Lei das SA, de 1976, para a gente ver como o assunto é até mais antigo, né, se a gente for buscar ali nas entrelinhas do que já trazia a lei, quando ela fala de obrigação e responsabilidade do acionista controlador, né? Então, em 76, antes mesmo da Constituição de 88, a gente já tinha a preocupação ali do acionista controlador com a função social da empresa, né? E essa função social vai desde do zelo às instituições, do zelo ao meio ambiente, do zelo às pessoas daquela empresa. Isso era uma obrigação do acionista, né? Sob pena de responsabilidade, né? Inclusive ações, né, societárias ali elencadas pela própria legislação. E aí, passando um pouquinho, a gente vê também a lei que introduziu a ação civil pública, né, que vai trazer aí, de novo, a proteção e a defesa do meio ambiente. A gente tem também legislações importantes instituindo, né, um plano de política nacional sobre mudança de clima. A gente tem a própria legislação que eu já mencionei, né, recentemente, a legislação de anticorrupção, que nada mais trouxe do que uma responsabilidade objetiva para as empresas envolvidas em escândalos, né, de corrupção, tanto ativa quanto passiva, né, para aqueles que não são advogados, né, eu sei que aqui a gente está numa plateia mista, né, de executivos, de pessoas que fazem parte da administração, tanto diretoria quanto conselho de empresas. A responsabilidade objetiva é aquela que independe da culpa. Então, pelo simples fato de ter sido comprovado que houve uma corrupção, né, por uma pessoa daquela empresa,
automaticamente, sem provar que a empresa aprovou aquilo, né, que houve uma decisão de diretoria aprovando aquilo, a empresa está, sim, responsabilizada diante dessa lei anticorrupção. E isso é cascateado para toda a cadeia de fornecimento. Né? Daí a preocupação de você estar com seus stakeholders, né, com todo aquele, com as empresas que fazem parte do ecossistema do seu modelo de negócios, estarem também amarradas, né, e estarem vivendo esse compliance dentro dela. Senão isso pode resvalar vamos dizer assim, na empresa que está no momento numa posição mais alta da cadeia ali da relação comercial. Além disso, a gente tem o decreto, né, o decreto que regulamentou a lei anticorrupção. Temos, recentemente, né, há 3 anos atrás, 2018, a legislação que instituiu o LGPD. Hoje, no painel anterior, foi muito falado isso, quando a gente discutiu os cyber-attacks, né? É uma legislação muito importante que tem esse cunho de proteção de dados, de proteção de pessoas, né, no ambiente virtual. Então, tem tudo a ver com o ESG. Tem a legislação agro, né, que traz responsabilidades para empresas ligadas ao agronegócio. E, por último, em 2021, eu elenquei aqui a lei que fez uma alteração da lei de licitações, né, da 8666. Por conta dessa mudança na legislação, a partir da publicação, né, da eficácia dessa lei, o critério ISG passa a ser um critério competitivo no desempate para as empresas que estão participando de licitações. Então, a gente vê, obviamente, isso aqui não é tudo, né, a ideia não foi esgotar de maneira nenhuma, essa não é a nossa pretensão, mas só apenas complementar, né, esse arcabouço tão interessante que já foi trazido aqui pelos meus ilustres colegas. Vamos passar aqui o próximo slide. Pronto. Agora a gente vai entrar um pouquinho para falar das tendências do mercado nacional, né? O objetivo é mostrar como as empresas, né, a nossa indústria, e aí eu estou puxando um pouco a sardinha para o nosso momento aqui marítimo, portuário, obviamente, como as indústrias, né, desse nosso mercado estão atuando e estão levantando essa bandeira com boas práticas ligadas a ESG e compliance. Vamos lá. Eu aponto para onde? Acho que agora foi. Maravilha. Obrigada, gente. Bom, aqui é para trazer um pouquinho do que o próprio Porto de Santos, né, vem perpetuando e vem consagrando como prática de sustentabilidade, né? Se vocês entrarem no site do Porto de Santos, né, que é, no caso, Santos Port Authority, claramente você vê a preocupação com sustentabilidade. Existe um relatório de sustentabilidade divulgado pelo Porto, trazendo a preocupação com responsabilidade socioambiental e com a missão de colocar o Porto como referência em sustentabilidade ambiental portuária, né? E lá, o próprio site consegue tangibilizar esse objetivo, mostrando quais são as iniciativas, né, e as ações que o próprio Porto tem feito em respeito a esse meio ambiente, ao atendimento à legislação vigente, à prevenção da poluição e à melhoria de processos. Então, você vê que o Porto de Santos é um exemplo, né, que tem que ser reconhecido aqui quando a gente fala de ESG. Isso foi, inclusive, trazido ontem no último painel, né, aqui no nosso congresso. Bom, não tem como deixar de falar na ANTAC, o próprio Dr. Lucas mencionou aqui, né, na abertura do painel, a fala do ilustre diretor-geral da ANTAC, o diretor Eduardo, quando ele fez a reportagem, né, recentemente, falando que o ISG e a sustentabilidade é uma questão de sobrevivência das empresas, também trazido pelo Dr. Fernando, né? E aí você vê como exemplos, né, para tentar tangibilizar como a ANTAC tem se preocupado com isso. Hoje já existe o selo IDA, que é o Índice de Desempenho Ambiental, que a ANTAC aplica periodicamente para as empresas e para as EBNs. Tem também o Prêmio ANTAC 2021, que é um prêmio de conformidade regulatória, onde ela vai premiar portos e tupes, né, seguindo aí esses quesitos de conformidade regulatória. E também, né, recentemente, a ANTAC anunciou a campanha Rio Limpo, Amazônia Viva, uma preocupação socioambiental na região da Amazônia,
um projeto muito interessante que envolve tanto as pessoas, a comunidade, como os próprios rios, né? Então, aqui tem de novo aqui a preocupação com o meio ambiente. Eu trouxe também aqui esse slide para falar um pouquinho sobre a Petrobras, né? Petrobras ali no topo da cadeia, né, da indústria do óleo e gás, a preocupação que ela também tem mostrado com esse critério de ESG. A Petrobras recentemente lançou na Petronet, né, que é o portal para os fornecedores, imagino que muitos de vocês aqui devam conhecer, um novo critério de medição dos seus fornecedores. É o famoso DDI, é uma Due Diligence de integridade. Um relatório bastante complexo, robusto, em que os fornecedores precisam preencher e, dependendo do resultado, né, da análise da Petrobras nesse DDI, é averiguado uma nota, que é o chamado GRI, um grau de risco de integridade. Dependendo da sua nota, você não pode participar de bids da Petrobras, você não pode fazer ofertas da Petrobras. Então, tem um critério competitivo aqui muito interessante e, obviamente, de reputação e imagem do fornecedor. Então, de novo, uma preocupação da própria Petrobras com essa questão do compliance, que tem a ver com o ESG. No próprio relatório, ela trata também de questões ligadas ao ambiente e outras questões, não só de governança. Ela também instituiu recentemente uma cláusula de conformidade nos seus contratos, né, gerando uma obrigação aí para aquele fornecedor e para toda a cadeia, né, com responsabilidades atribuídas caso você não cumpra com essas obrigações. E, recentemente, também colocou a cláusula de LGPD. Né? Então, aqui mais um exemplo de que a tendência do mercado é caminhar nesse sentido. Falando um pouquinho, vou voltar aqui um pouquinho, acho que eu passei um slide. Agora, falar um pouquinho sobre as tendências do nosso mercado internacional, que acho que é legal também trazer a perspectiva lá de fora, para ver como o Brasil está bem na fita. A gente está acompanhando legal essa tendência e está mostrando que está sabendo implementar. Né? Então, aqui, se a gente olhar a tendência do mercado internacional, vou passar aqui, é difícil. Pronto. A gente vai falar um pouquinho sobre a Organização Marítima Internacional, a famosa IMO, né? Que ela também, né, recentemente, gerou um relatório de sustentabilidade, também se baseando nas metas, né, ODC da ONU, e lá ela fala muito sobre a questão socioambiental, ela fala sobre a preocupação dos clausulados dos contratos de óleo e gás, a preocupação com a redução da emissão de poluentes, então, bem aderente a esse conceito de ESG. O IMCA também, né, que é a Associação Internacional de Contratados Marítimos, também muito conhecido no nosso mercado de shipping, também recentemente fez um relatório de sustentabilidade, e aí com uma preocupação maior com águas profundas, com mergulho offshore, né, obviamente, mas ele também traz essa preocupação com um conteúdo regulatório, com os aspectos ambientais envolvidos nessas atividades, né, e sempre a meta dali também de sustentabilidade. Então, você vê instituições internacionais, né, muito ligadas ao nosso meio, ao nosso mercado de shipping marítimo, falando também sobre esse tema. Você vê que é um tema que realmente está sendo vivido. E não podia deixar de falar sobre o BINCO, né, essa organização aí que é a mãe, né, dos modelos contratuais, né, que muitos de nós usamos aqui na nossa indústria e aplicamos aqui também na realidade brasileira, já instituindo, assim como a Petrobras fez, as cláusulas de conformidade, ou seja, a preocupação com integrity, né, e com não conformidade também nos contratos BINCO. E o próprio contrato do BINCO, né, o Supply Time 2017, o recente BERCON 2017, trouxe essas cláusulas juntamente com responsabilização, né, e muitas vezes responsabilidades sem limitação. Né, então, você tem uma preocupação muito grande aí de manter firme, né, o cumprimento daquela obrigação. Caso contrário, o céu é o limite na hora de responder às perdas e danos. Tá? Vou entrar um pouquinho na Subsea 7, né, está chegando na parte final aqui da apresentação. Tentei encurtar ao máximo para não pegar o tempo da minha colega. O que fazemos na Subsea 7? Para quem não sabe, a Subsea 7 é uma empresa de engenharia offshore submarina que trabalha com projetos. Né? Nós fazemos a conexão dos poços, tá? Que ficam nos campos de óleo e gás, até a unidade de produção offshore, até as FPSOs.
Então, todo esse trabalho, né, que a gente faz aqui estão para vocês poderem visualizar mais ou menos o que nós fazemos. Todo esse trabalho que envolve esse complexo de seabed, né, esse ambiente marinho tão delicado, né, e com muita tecnologia envolvida também, ele tem uma complexidade na cadeia de fornecimento, obviamente, né? Então, você lidar com estruturas complexas, você atua em países de alto risco, quando a gente está falando aqui de corrupção, e você tem uma cadeia de fornecimento gigantesca, porque nós somos epicistas, né? Fazemos as construções submarinas. Exatamente por conta dessa complexidade da nossa cadeia, a gente não pode subestimar a preocupação com integridade. A gente sabe da importância de ter essa longevidade, né, do nosso mercado, passando um pouquinho pelo que o doutor Fernando falou, essa preocupação, essa simbiose sociedade-empresa, né, a função social dela, e a preocupação de corresponder ao nosso acionista. Afinal, somos uma empresa privada, da iniciativa privada, e precisamos gerar o nosso lucro, né, de maneira sustentável, com essa preocupação da função social. A gente tem uma divisão na Subsea 7, que é a Seaway, é uma divisão de renováveis. Vocês podem ver aqui nos pontinhos em azul, né, que são as fazendas eólicas que a gente costuma construir no Mar do Norte. Também somos líderes nesse mercado de energias renováveis. Aqui um pouquinho dos nossos valores, né? A Subsea 7 ela é uma empresa baseada, né, em pilares, né, que norteiam o negócio dela. Então, nós são 6 valores, mas eu queria destacar aqui 3 deles que a gente não compete com esses valores, que é exatamente para garantir a longevidade do nosso negócio. Segurança, integridade e sustentabilidade. A gente acredita que quanto mais empresas do nosso setor seguras, íntegras e capazes de divulgar práticas de ESG, maior longevidade, né, maior sustentabilidade o modelo de negócio da Subsea e da indústria vai acontecer. Então, por conta disso, a gente tem uma série aqui de princípios que norteiam essa nossa preocupação com esses 3 valores, e o nosso começo é sempre com direitos humanos, né? A gente tem uma política, né, uma declaração de direitos humanos feita pelo nosso CEO, e lá é como se fosse a política-mãe, né? Tem alguns mandamentos, os do's and don'ts, do que pode e o que é inaceitável na Subsea 7 com relação a direitos humanos. Juntamente com essa política, com essa declaração, nós temos o nosso código de conduta, que rege ali o dia a dia, né, da nossa organização, e também temos o código de conduta dos fornecedores, que é muito interessante também, até por conta, né, e aí, obviamente, a longevidade do negócio, mas até mesmo por conta da obrigação legal, né, que a própria legislação trouxe, né, quando você tem uma responsabilidade objetiva e você se responsabiliza dentro daquele projeto por o que o seu fornecedor fez com relação à corrupção, você precisa também instituir, né, que o seu ecossistema que trabalha naquele projeto esteja assegurado e seguindo regras de compliance. Então, é muito importante você garantir que os escritórios de advocacia que trabalham com você, que vão representar você perante o juízo, que o despachante que vai estar lá na frente do Tribunal Marítimo, que vai estar na ANTAC, resolvendo uma questão específica para você, que o seu colaborador, que vai estar na Receita Federal, né, viabilizando a entrada de uma embarcação, que essas pessoas que são longamanos, que atuam em nome da empresa, tenham o mesmo grau de preocupação com compliance que você tem. Então, para isso, a gente institui o nosso Código de Conduta dos Fornecedores. Aqui é um pouco do mix, né, dos nossos princípios, né, que regem o programa de compliance e ética da Subsea. Vou falar bem rapidinho aqui, a gente acredita muito na accountability vindo da alta gerência, né? É muito importante o exemplo vir de cima. E isso acontece, não é só em empresa, nas nossas casas também, né, com os nossos filhos, nossas famílias. Então, a gente precisa dar o exemplo. Então, nada mais justo, né, e esperado do que o exemplo vir de quem está lá em cima, né, dando as diretrizes da empresa. Faça o que eu digo e faça o que eu faço também, né, o que eu falo. A gente também tem uma preocupação muito grande com o risk assessment, então, essa coisa de você investigar o seu fornecedor, entender se ele está passando por alguma questão específica, não só financeira, como também de ESG, de compliance, de corrupção, se os valores do seu fornecedor
são aderentes aos seus valores, aos valores da empresa, é algo sempre muito cultivado pela Subsicet. Código de conduta, né? Obviamente, nós somos seres humanos e precisamos ter regras ali básicas, escritas, para a gente entender o que podemos e o que não podemos. Isso faz parte de uma cultura de integridade, né? Óbvio que não é só cultura, não é só falar. Preciso tangibilizar ali dando transparência para o meu colaborador, né? O que ele precisa seguir. Então, aqui eu englobo a política de presentes e hospitalidades, a política de conflitos de interesse, a política de uso de mídias sociais. Temos também uma preocupação muito grande com comunicação e treinamento, né? Então, fazer eventos com as pessoas, com sessões de conhecimento do que é o valor de integridade, do que é o ESG, falando com os nossos fornecedores. Por exemplo, na quarta-feira agora, nós tivemos o nosso Global Integrity Day. Foi a terceira edição desse dia. Acho que é legal compartilhar essa prática com vocês, né? Até para pensar em divulgar e que vocês possam também fomentar iniciativas parecidas, né, nas empresas de vocês, né? É um momento em que a gente para os nossos trabalhos, é um dia do ano, a gente para os trabalhos e a gente vai falar só sobre conformidade, integridade e ESG. Então, é um momento muito importante onde a gente consegue chamar clientes para trazer quais são as percepções do cliente sobre esse valor de integridade, qual é a expectativa do cliente com o fornecedor. A gente fala com outras regiões do mundo também e fala um pouquinho sobre cultura de integridade nos outros países, já que a Subsicet é uma multinacional, né? A gente atua em mais de 13 países. E a gente também faz algum tipo de sessões de treinamento com os nossos colaboradores, falando sobre as políticas da empresa, né? O que é esperado deles. Essa edição específica desse ano foi muito especial, porque a gente teve uma ideia de lançar uma cartilha de integridade para os nossos, para as famílias, né? A gente percebeu que esse ano, né, que passou, família, trabalho, casa, se confundiu muito, né? Rolou uma mistura complexa aí por conta da pandemia, né? E nada mais justo do que trazer esse valor de integridade para dentro de casa, né? Então, é uma cartilha com alguns jogos, caça-palavras, com desenhos para colorir, ensinando o que é o certo a se fazer quando ninguém está olhando. A gente fez essas cartilhas, ficaram muito legais. Depois eu vou ver como é que eu posso fazer para divulgar aqui na BDM e poder levar para os nossos pequenos esse valor de integridade também. Uma política e um programa de compliance, ele não funciona, né? A gente acredita que ele não funciona sem um canal de denúncias. A própria lei anticorrupção, quando ela fala sobre os acordos de leniência que são feitos e quais são os requisitos do programa de integridade que tem que ser feito pelas empresas, ela fala ali do canal de denúncias. O canal de denúncias é uma speak-up policy, né? Uma campanha que a gente costuma fazer na Subsicet para dar transparência e possibilidade daquelas pessoas que estão vendo alguma ameaça ao compliance, elas poderem denunciar aquilo. É uma empresa terceirizada que vai filtrar essa informação, essa denúncia. Ela traz para a gente essa denúncia, né? Isso é cascateado em cada região. E isso é tratado de maneira muito isenta, né? Imparcial, exatamente para dar credibilidade ao sistema, sem retaliações, né? Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é combater a integridade de uma maneira preventiva, também estimular a transparência. Temos procedimentos e controles, acho que é muito importante. Então, você ter ali os processos, no caso de um SCM, você ter relatórios de medição, onde você possa medir em que momento eu vou poder faturar, se o trabalho foi realmente entregue, não foi, né? Estou dando aqui só apenas um exemplo para vocês. E as investigações, remediações e enforcement. Tem um pouco a ver também com a política do canal de denúncias. Vamos ver aqui o próximo slide. Aqui eu falando um pouquinho sobre a cultura de integridade, né, que a gente acredita que é muito importante. Na quarta-feira, na Subsicet, nesse Global Integrity Day, que eu mencionei para vocês, a gente teve a presença do diretor de governança e risco e conformidade da Petrobras. E ele falou muito sobre essa questão da cultura de integridade, né, que não basta você remediar, você tem que fazer aquilo ser natural dentro da empresa. Então, você tem que criar mecanismos para isso acontecer, né? E o nosso objetivo na Subsicet é manter a integridade
como estratégia da região e também fazendo iniciativas para tangibilizar. Tem uma série de iniciativas, estão no nosso site. Depois, quem quiser também conversar comigo, estou à disposição para compartilhar. É isso, pessoal. Muito obrigada. Bom, devido ao adiantado da hora e dando continuidade aqui à nossa mediação, agora voltamos para o formato usual. Foi o formato que vem sendo trabalhado. Agradecer muito, porque foram apresentações que se complementaram. Doutora Bianca, muito interessante a apresentação. Na realidade, todo o trabalho que a Subsea exerce é um trabalho que já casa com o trabalho também da Pixgel, que é o que a doutora Cristiane vai trazer aqui para a gente. E agora, fazendo toda essa junção, é importante dizer que a doutora nos passou muito essa diferença entre o que é, por exemplo, um compliance, o relatório de compliance da empresa, e a diferença de um relatório de sustentabilidade, que aí, de fato, é o que vem sendo pedido pelas empresas quando tem um bid, né, uma concorrência junto a uma outra empresa, e até pelos investidores e acionistas. Agora, sem mais delongas, né, temos um tempo corrido, mas também não vamos prejudicar a fala da doutora Cristiane, que vai expor agora aqui as suas considerações sobre como a Pixgel e como vem sendo a sua visão do operacional, até porque a doutora Bianca ela trouxe um pouco a visão, todos aqui a visão jurídica da coisa, mas como que o operacional, veja, o desejo do acionista, o que o jurídico prescreve, mas o que o jurídico diz, mas como o operacional vem casando isso, o operacional, o RH, o board, como que isso vem sendo trabalhado na prática. Boa tarde, obrigada a todos pela oportunidade, obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que estão aqui, que é incrível estar aqui e ouvir tudo isso, né? Bom, como a doutora Maria Cristina falou, eu sou uma advogada que sempre brinco que eu tenho um perfil diferente, porque eu fiz o caminho inverso, né? Eu não fui para o jurídico primeiro, eu comecei no operacional. Então, eu tenho 17 anos na indústria do petróleo. E o doutor Fernando falou uma coisa muito interessante na fala dele, que eu queria aqui relembrar. Ele falou que a questão ambiental é uma questão para o futuro, né, para as futuras gerações. E, doutor Fernando, eu quero pegar um gancho na tua fala para me lembrar da Sônia Favaretto, que é líder da Rede Brasil do Pacto Global, e ela tem uma hashtag que ela colocou na rede social desde o ano passado, que é Vivi para Ver. E eu fico muito feliz, porque, depois de 17 anos, eu vivi para ver o ESG aparecer no board, aparecer como influência do time de investimentos, porque a gente sempre falou da teoria do triple bottom line, né? Desde 94, as grandes corporações elas são respaldadas, né, ou buscam, né, ir além do corporativo, do contábil, do financeiro, como a doutora Bianca falou, a gente quer ir além. Só que essa teoria ela começou lá em 94, ela virou uma moda, vamos dizer assim, só que acabou na contabilidade. E nós, do operacional, quando ouvíamos, né, essa teoria, falamos, bom, agora a coisa vai acontecer. E 25 anos depois, o próprio autor da teoria falou, olha, não aconteceu, e a gente foi pelo caminho mais curto, que foi pegar todas essas melhorias que eram propostas, né, de mudar o DNA das empresas para valorizar saúde, segurança, meio ambiente, social. Isso virou apenas estatística para relatórios contábeis que passam e são aprovados em due diligence para processos de investimentos, ou seja, não é o que eu esperava. E foi muito interessante que, quando ele refez, digamos assim, a teoria em 2019, e em 2020, a BlackRock vem e fala, então, agora vamos chegar para perto, porque eu vou explicar para vocês. Eu agora, né, só vou colocar os meus investimentos em quem realmente tiver requisitos de ESG construídos. E isso foi o boom que a gente está ouvindo, porque hoje tudo se fala de ESG, virou sigla comum na boca de todo mundo. E aí eu volto a falar, vivi para ver, porque, para a gente que trabalha com isso não é notícia nova. Só que ela ganhou uma nova roupagem. E trouxe também uma coisa que considero muito importante, que foi a força dos acionistas, né? Os acionistas, hoje, eles estão pensando ESG dentro da indústria do petróleo, não só apenas por um requisito ou uma modinha, mas porque os investidores, hoje, estão colocando as regras sobre a mesa. E essas regras elas estão sendo respaldadas, em muito,
por causa dos muitos movimentos que a gente tem. A COP26 está lá, gente. Essa semana, o Brasil acabou, né, de anuir com a questão da redução do metano. Metano, gás extremamente impactante da indústria do petróleo. E a gente fica pensando agora, no operacional, como é que a gente vai fazer isso dar certo? Como que a gente vai tirar do papel? Porque, pois não. No momento que a meta é net zero, né? Quer Net dizer, zero. E aí? E aí, é que vai como ser? é que vai fazer? E a gente que está aqui, né? Eu sou do compliance ambiental, né? Quando eu comecei 17 anos atrás, a gente chamava de conformidade legal, mas hoje já está mais modernizada e a gente chama do compliance. Mas a gente que está muito associado não só à planta, né? Na indústria a gente chama de fábrica, mas no petróleo a gente chama da planta. E eu faço esse link entre a planta e o board, né? Eu fico ali no meio do caminho, tentando tratar. A gente fica se questionando, como é que a gente vai fazer? E aí a gente para pensar e refletir que não dá mais para ser uma moda. É um casamento perfeito. Na verdade, é um casamento antigo, que está sendo reformulado. E que agora as pessoas estão realmente olhando mais interessado, porque quem investe nesse casamento está dizendo, olha, ou daqui para frente é de verdade, ou não será. E a gente não pode brincar mais com isso. Então, assim, eu entendo que o conceito do ESG ele não veio só para a indústria do petróleo, mas o petróleo é amplamente impactado. Nós somos a base da matriz energética mundial e temos que fazer uma transição. 2030, 2050, parece que está longe, mas é logo ali. E eu tenho algumas notícias do operacional para trazer para vocês, doutores. Nós ainda não temos muitas tecnologias que precisamos ter para efetivar a transação. Nós ainda temos muitos desafios tecnológicos, regulatórios, para superar e tornar esse sonho dourado, mais do que dourado e realista. Né? E aí, como é que faz, Cris? E aí a Cristiane vai trazer os posicionamentos dela, muito dela, estudiosa do tema, mais do que uma pessoa que trabalha no tema, eu sou uma pessoa apaixonada por isso já há 17 anos. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é que a transição energética é uma necessidade. Nós não temos mais como empurrar com a barriga. Né? E, ok, é uma necessidade global, o aquecimento global está aí, a gente precisa mudar, não é à toa, a COP ela não está acontecendo apenas como um evento, é uma necessidade. Países como os Estados Unidos estão sentando e liderando programas como a redução de metano. Gente, por quê? Porque realmente a situação é insustentável. E como que a gente vai fazer essa transição? A gente fala muito da questão da renovação das energias, só que não dá para, num dia, acordar petróleo e, no outro, acordar renovável. Como é que a gente vai fazer isso? Eu sou parte da Sociedade Internacional de Engenharia de Petróleo também. Aqui no Brasil, eu sou a head da área de meio ambiente. E esse é o meu debate que eu mais fiz durante todo esse ano. Quem tiver oportunidade, tem as nossas lives. Em todas as lives, a gente fala. E aí, José, como é que faz? Como é que faz com inovação? Como é que faz com investimento? Como é que faz com mudança de regulação? Como é que faz com muito esforço? E vai fazer, porque a gente não tem outros precedentes. Então, assim, trabalhar com a questão ambiental dentro da indústria do petróleo nos traz uma reflexão muito acalorada, porque a indústria do petróleo é uma indústria de risco. Né? Aí você vai falar, Cris, você está falando do risco operacional? Eu vou falar também. A doutora Bianca, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu já fui cliente da doutora Bianca, numa operadora de petróleo, fazer o trabalho que ela faz, né, que é a atividade que a Subsea 7 faz. Altíssimo grau de risco para a indústria, certo? A troca, né, do subsea, dos projetos de subsea, a gente não vê daqui, mas está acontecendo e sem eles não funciona. Aqui na Bacia de Santos, a gente tem uma alta degradação desses dutos. Essa degradação ela pode gerar, sim, grandes acidentes ambientais, e se a gente não fizer isso bem feito, a gente, além da questão do acidente ambiental, a gente também tem as questões de segurança das pessoas que trabalham ali e as exposições legais que estão atreladas a tudo isso. Então, assim, às vezes, a gente vê uma empresa de petróleo, de serviço de petróleo, como a da doutora Bianca, e a gente fala, pô, mas isso é tão longe de mim, né? Isso é um subsea lá no fundo do mar, eu compro minha gasolina aqui no posto de gasolina. Mas é muito mais do que isso, doutores. Nós estamos aqui, muitas das vezes, trabalhando e lutando por essas causas que, às vezes, a gente não vê, a gente dorme. É uma indústria que não dorme, mas a gente dorme e a gente acorda com situações diferenciadas. Quem aqui não vai se lembrar do acidente de Macondo, né, que a gente chama do Deepwater? Foi o acidente que marcou a indústria do petróleo. Isso aí eu posso falar para vocês, porque eu vivi o antes e o depois.
Hoje, a gente tem regramentos institucionais internacionais de segurança que não existiam antes. E aí vocês vão falar, ok, Cris, mas isso é a operação. E para a gente mudou toda a legislação de regulação, gente. Mudou tudo. Nós vivemos um novo momento, graças ao Deep Water. E o que o Deep Water ainda reflete? Não sei se vocês sabem, mas até hoje a maior indenização já paga no mundo é referente a esse acidente. Né? Então, a gente teve dano ambiental, a gente teve dano à questão do ecossistema, pessoas foram mortas e toda uma estrutura. Falando um pouquinho aqui do pessoal da questão marítima, eu sei que pessoas que estão aqui trabalham com a questão do atendimento de emergência. Vocês sabem o custo elevado e a dificuldade que é operacionalizar algo do esporte. Então, assim, o Deepwater Horizon, ele trouxe assim para a gente um marco e várias reflexões regulatórias que vieram após isso. E, associado a isso, quando a gente pensa em ESG, e vou falar aqui rapidamente pelo E, né, pela parte de meio ambiente, a gente vai pensando o quanto que a nossa indústria precisa ainda, né, melhorar. É uma indústria altamente regulada, mas a gente ainda tem zilhões de desafios. Eu trabalho numa empresa hoje, eu presto serviço para uma empresa hoje que trabalha com avaliação sísmica de novos campos de petróleo. O que a gente faz? A gente vai para um campo, nunca explorado antes, ninguém sabe o que tem ali, para medir se dentro daquelas rochas tem ou não petróleo. Depois vem a perfuração, que vai perfurar para, né, verificar os reservatórios, se tem petróleo ou não. Tudo isso é de altíssimo risco. E aqui eu queria ampliar o conceito de risco, não só para risco operacional, risco financeiro, risco regulatório, penalidades. Então, tudo isso permeia o direito. O direito ele não é algo à parte da indústria do petróleo. Às vezes, a gente pensa que o direito está lá no contrato de concessão, o direito está lá nos contratos com os fornecedores, e eu falo isso o tempo todo para a operação. Nós somos regulados dia e noite. E aí a nossa reflexão aqui, enquanto operadores do direito, né, assessores, consultores que estão trabalhando em tudo isso. Até que ponto a gente realmente está se preparando para essa transição? Agora a gente está falando da transição energética. Deixamos o petróleo, vamos chegar nas energias renováveis. A doutora Bianca falou das fazendas eólicas no mar, grande tendência que a gente tem. Mas, doutora Bianca, me corrija se eu estiver errada, é fácil fazer é algo de altíssima tecnologia. Nós, muitas delas, ainda estamos desenvolvendo e testando. E a gente está apostando que isso vai ser o futuro, porque a ONU espera que a gente, até 2030, tenha uma... Doutora Cris, complementando aqui o que você falou, além de ter a complexidade, né, dessas fazendas eólicas, por conta da questão operacional, né, tem uma questão de custo também muito alto. Né? Então, a questão tecnológica é que a gente ainda não chegou lá. Então, até que ponto vale a pena você fazer a transição se, financeiramente falando, isso não se paga? Esse é um ponto muito importante, porque, quando eu falei de risco aqui, doutora Bianca, associado a isso... Quando a gente pensa em petróleo, a gente pensa em risco, e eu quero falar para vocês o risco financeiro. Quando você, muitas das vezes, compra um bloco exploratório, você não sabe se ali tem petróleo de fato. Às vezes, você vai fazer um famoso poço seco, onde você gasta fortunas, né, a verdade é essa, para fazer uma avaliação sísmica. O dia de uma perfuração não é barato, você perfura, investe, e não tem nada. E aí, como é que a gente faz? Como que a gente vai trazer isso de volta para o board para contar, olha, nós tentamos. É o risco do negócio. Então, assim, a gente que já trabalha há muito tempo, a gente sabe que essa curva de rendimento, né, a gente fala assim, o petróleo ele gera muita receita. Talvez, se a gente parasse para estudar um pouquinho da economia do petróleo, vocês vão ver o nível de investimento que é preciso fazer. Mas ela ainda é, assim, rentável, muito rentável. E a gente precisa impulsionar e investir. E a transição energética ela está empurrando a gente para investir em inovação tecnológica, que não está pronta, que é preciso fazer, estímulos às universidades. Eu posso falar, antes desse congresso, eu estava num outro falando com a Colômbia sobre inovação tecnológica, tudo que a gente tem para fazer. E eu não sei se vocês estão se questionando, mas sugiro que sim. E isso com ESG? Isso é tudo com ESG. Porque é a questão ambiental, são as tecnologias, são os programas, são as regulações. Será que a gente já tem um arcabouço jurídico legal, pronto para estabelecer e organizar as fazendas eólicas? Não, a verdade é que nós não temos. A gente vai tentar pegar o que tem de petróleo e transferir. É um pontapé inicial somente, ainda falta muito. E me permita dizer mais, doutora Cristiane. A gente está falando aqui de petróleo e gás, né? Temos aí novas
novas estações sendo inauguradas, licenciadas. Aqui em Cubatão a gente vai ter uma nova planta de GNL, mas temos ainda mineração em fundos marinhos. Muita coisa. Esse é um outro ponto que a gente... É um outro ponto que ainda estamos numa fase muito embrionária de exploração em fundos marinhos. Montego Bay, né, que a própria ISA, né, que é a Autoridade Internacional de Fundos Marinhos, está muito inicial, muito embrionária ainda, e tem muito a se fazer. E temos pouco arcabouço jurídico e regulatório para atuar nesses pontos. Muito boa colocação. Um ponto interessante também, que acho legal trazer para essa discussão, é a questão da volatilidade do preço do petróleo, né? A gente, recentemente, isso até coincidiu com o início da pandemia, né, março de 2020, a gente viu uma queda abrupta do preço do petróleo, do preço dos barris do petróleo, e isso, muitas vezes, ou postergou alguns projetos, ou até mesmo cancelou alguns projetos. E aí, quando a gente tem uma matriz energética, que ainda é dependente dela, uma matriz energética que tem essa volatilidade de preço, e a gente não estando preparado ainda para a transição e colocar uma outra energia ali, isso complica. A gente vê ainda o petróleo como commodity, e aí a gente passa essa questão do mercado. Mas é muito interessante você estar colocando, doutora, porque quando começou a pandemia, eu trabalhava numa internacional, posso falar aqui, eu fui funcionária da Total, operadora francesa no Brasil, e a gente parou muita coisa aqui, porque a gente não sabia o que ia ser com a pandemia. Porque aí você vai falar, Cris, mas qual foi o impacto? Gente, as pessoas não andavam mais de carro, não consumiam combustíveis, a gente ia produzir como? E agora vai voltar. E aí, como é que faz? A gente tem que analisar, né? A gente não pode analisar o ramo do direito dissociado do que a sociedade está vivendo. Nós estamos aqui para isso, regular, né, esses convívios. E aí a gente vai analisar que a indústria do petróleo está passando por esse processo de transição, que a gente, enquanto operador do direito, vai ter que se adequar. A gente, por exemplo, da área de regulação, da área de meio ambiente, da área marítima. O petróleo no Brasil é essencialmente offshore, né? Ninguém no petróleo se imagina longe da questão marítima, né? A gente brinca sempre falando que os rebocadores são os caminhões do mar, porque o que eles fazem? Eles levam tudo o que a gente precisa até as plataformas. Então, assim, a gente precisa dos portos, toda operadora tem um porto de estimação, toda empresa grande de petróleo tem um porto de estimação que a gente chama de nosso, né? A gente tem que ter, porque senão a gente não consegue existir. Então, assim, não dá para a gente se dissociar o petróleo da indústria marítima, vamos chamar assim. E, mais do que isso, passando da questão da transição energética, do desafio da inovação, do desafio da gente ter o movimento tecnológico, eu queria caminhar um pouquinho para vocês falando, assim como a doutora Bianca colocou. Assim como o compliance ele tem que percolar toda a organização, os outros ramos, né, digamos assim, as outras letras do ESG, ele precisa também percolar. E aí, como é que a gente da indústria está fazendo? Eu queria chamar aqui um pouquinho da responsabilidade social corporativa. A gente confunde muito as coisas. Existe a responsabilidade social corporativa e existe o direito humano empresarial. E aí, eu não sei se vocês... eu fiz essa reflexão esses dias e eu falei, gente, mas será que a gente está englobando da mesma maneira as duas coisas? E eu, na minha opinião pessoal, acho que não. Acho que a gente confunde, né? Porque, às vezes, a gente vê responsabilidade social é muito essa visão positiva do que a empresa está fazendo. No Brasil, acredito que aqui tem pessoas do direito ambiental, tal qual eu, né? A gente tem muitos regramentos que obrigam, nos licenciamentos, ações sociais para que as indústrias, no caso do petróleo, se mantenham. Mas eu queria fazer um chamamento aos senhores aqui para uma outra vertente dentro do conceito social do ESG, do direito humano empresarial. Porque nós sabemos que grandes catástrofes acontecem na indústria do petróleo que afetam o direito humano. E esse é um risco que os stakeholders que estão lá pedindo um ESG estão de olho. E, às vezes, a gente fica muito nessa seara do senso comum, né, da responsabilidade social, do projeto social, veste a camisa, vai na empresa, vai na escola, pinta a escola. O S do social vai muito além de pintar a escola. Será que as empresas estão se preparando para isso? Como que a gente está fazendo? Porque, se vocês pegarem os grandes julgados, né, de direitos humanos em Haia, né, na Nigéria, a gente teve casos, no Equador, casos gravíssimos de contaminação que quase dizimaram populações inteiras por causa da indústria do petróleo. Da Nigéria, um caso super conhecido com o Waste, que trouxe, né, um volume de outras regulações no mundo inteiro, né,
Será que a gente parou para pensar? Isso é ESG. Então, assim, são coisas do passado que os acionistas hoje estão falando, não quero mais pagar essa conta. Ou vocês, de fato, abandonam o greenwashing, fazem a coisa acontecer de verdade, ou meu dinheiro não vai parar nesse tipo de indústria, né? E a gente do petróleo já sai assim um pouquinho, vou dizer assim, como eu ia dizer em espanhol, meio rúbio, meio assim, né? Um pouco envergonhado, porque nós já saímos de cara com aquela imagem de uma indústria poluente, né? Então, assim, a gente já fica um pouco desconcertado. Temos que fazer, como eu sempre digo nas minhas aulas, uma volta e meia para provar que estamos cumprindo a meta, né? A gente não basta fazer, tem que divulgar, e a gente entra na questão da comunicação. Enorme cuidado com os relatórios de reporting, GRIs, né, que a gente tem, para que não caia em greenwashing, para que a gente, de fato, relate o que está sendo feito. Existe uma instituição internacional de produtores de petróleo do mundo inteiro, que, no ano passado, eles lançaram, olhem bem, um guia de como as empresas têm que relatar seus desempenhos em sustentabilidade. Porque estava assim, cada um fazia de um jeito, a gente tentava pegar o GRI como referência, e os acionistas tentavam comparar abacaxi com banana, para poder decidir aonde que eu ponho o meu dinheiro, inclusive na mesma indústria, né? E hoje a coisa está avançando, e eu estou tentando trazer essa reflexão para vocês verem como que a gente está regulando, né? A gente está passando... Cris, mas isso tudo não é voluntário? É voluntário ainda. Se vocês pararem para perceber, no momento em que organismos internacionais começam a colocar um platô, a gente está caminhando para um processo regulatório. E quem não se organiza antes, né, quem não chega cedo não bebe água fresca, né? Ou a gente se organiza, ou a gente, operadores do direito, empresas e sociedade como um todo, começa a abrir nossos olhos, porque o ESG é um casamento para sempre, né? Posteriormente a isso, outra colocação que eu queria trazer, eu sei que o meu tempo já acabou, está escrito esgotado, falar só um pouquinho para vocês sobre a questão da governança, que a doutora Bianca trouxe aqui, a questão do compliance. Eu queria fazer um alerta muito pessoal, enquanto estudiosos, que governança não é igual a compliance, igual a ESG, também não é igual a meio ambiente, né? Isso a gente tem que desmistificar. Nós somos pessoas operadoras do direito, os conceitos para a gente são muito bons, a gente precisa deles. Então, quando a gente trata da governança, a gente está falando do conjunto de práticas voltados, né, para a gente trabalhar de uma forma equilibrada, onde os acionistas eles prestem, digamos assim, um bom serviço aos stakeholders, né? Então, às vezes, a gente fica muito no compliance. O compliance, gente, ele está dentro da governança. Tem a governança com todos os seus institutos, e ali a gente tem um compliance. Dentro do compliance, tudo que a doutora Bianca apresentou, né? Nós temos as políticas para evitar fraude e tudo mais, a gente tem as questões das investigações internas, canais de comunicação, regulado, isso já está regulado. E, doutora Bianca, me corrija se eu estiver errado. Quando tudo começou lá, com FCPA, SOX, né, era muita coisa voluntária. E hoje já está tudo tão regulado. Então, assim, eu enxergo que o mesmo movimento, doutora Bianca, que foi feito com o compliance, que começou lá atrás, com os escândalos de corrupção, desde a quebra da Bolsa de Nova York, os inúmeros escândalos de corrupção, que foram, então, assim, desculpem a palavra, encurralando, né, o empresariado a ter que se normatizar ou seguir alguma regra. Enquanto o Estado não se posicionava, vamos nos autodeclarar, vamos nos organizar aqui, você aceita aqui, o FCPA é uma norma internacional, mas que tem força transnacional, então as empresas americanas elas estão subordinadas ao FCPA, mas se elas estiverem trabalhando lá na Nigéria, ela tem que cumprir a mesma lei, mesmo estando na Nigéria. E aí o que acontece? Isso foi se regulando, o mercado foi vendo que, opa, se eu tenho que investir em dinheiro, essa empresa ela diminui meu risco, eu vou investir na sua, doutora Bianca, porque você consegue me dar muito mais segurança jurídica. E aí a gente vai analisando, e assim, só para finalizar, eu, Cristiane, particularmente, entendo que o ISD está caminhando para isso. É um casamento que não tem volta, a mudança climática está impulsionando a transição energética. A transição energética é uma realidade para a gente que está no campo do petróleo, vou falar assim. Nós estamos estudando, buscando soluções, e esse é um campo multidisciplinar,
pessoal do Liga, o pessoal do regulatório, o pessoal do operacional, da engenharia, da tecnologia, está todo mundo tentando fazer. E, doutora Cris, desculpa interromper, mas eu acho interessante esse paralelo que você fez desse encurramento, essa forma de encurralamento que teve com o compliance e com o ambiental, porque o ambiental está sofrendo a mesma pressão, né? As organizações internacionais, as instituições financeiras investidoras, os acionistas estão encurralando para que a gente agora realmente faça acontecer a transição energética. Não né? tem muito. É aquilo que a gente estava falando. Vou voltar à minha primeira frase. Eu vivi para ver. A gente apostava que só ia mudar quando isso acontecesse, quando uma BlackRock da vida soltasse uma carta e dizendo, olha, eu só ponho o meu dinheiro se você me mostrar, de fato, não no greenwashing, que você está fazendo. Então, assim, para a gente que milita nisso há muito tempo, gente, eu já posso dizer que a minha geração já está bastante feliz, doutor Fernando. Olha, estamos sendo encurralados aqui a terminar um painel. Né? Realmente um painel daria para falar muita coisa, tem muita coisa para falar. Agora, até aproveitando que o professor desembargador Celso Pio está aqui conosco, dentro e pegando todo esse gancho para passar a palavra aqui para o nosso presidente, que não é uma samambaia, já vou deixar isso claro, não é que nem o juiz do júri, não é samambaia. Doutor Pio, estávamos falando tanto aqui de capacitação e inclusão do trabalhador portuário nessa nova realidade, o trabalhador offshore. Pois bem, só certificar o trabalhador sem treinamento também na greenwash? Então, capacitação é treinamento. É verdade. Né? Não é só a gente certificar. vai precisar de mão de obra. Vamos precisar de mão de obra. E isso não é só certificação. Não, muito mais. É capacitação real. Não é para inglês ver, como muito bem nosso querido professor Fernando colocou. Meus queridos, minhas queridas, vou passar aqui a palavra para que o nosso presidente faça as considerações finais. E muito obrigada. Perfeito, muito obrigado. Bom, um prestígio não só ao próximo painel, mas também a esse brilhante painel. Eu não vou me alongar nas palavras, né? Seria até uma ofensa eu pretender complementar alguma coisa. Eu acho que eu finalizo aqui não só cumprimentando as brilhantes exposições e a moderação, mas também cumprimentando a BDM e a Unisanta por trazerem o tema para o debate. É um tema que, sem dúvida, merece estar na pauta dos próximos eventos. E, como vimos aqui, o tempo foi curto, merecemos até debatê-lo com mais propriedade, com mais intensidade nos próximos eventos. Então, cumprimento mais uma vez, agradeço a todos e todas e agradeço também a presença de vocês. Vamos aí ao próximo painel. Muito obrigado. Vou pedir aos nossos participantes que não desçam ainda para a gente fazer aquela foto oficial, por favor. Cauê. Este é o 7º painel. Em instantes, nós começaremos o 8º e último painel, mas antes nós vamos fazer um intervalo rápido, apenas para tomar aquela água, aquele cafezinho, coffee break, de 15 minutos para os senhores, para as senhoras do 3º Congresso de Direito Marítimo e Portuário, ABDM, 60 anos. 15 minutos para aquele café, aquele bate-papo, e logo mais voltaremos com o 8º painel.